Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, muito boa tarde para você. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, ainda o nosso canal no YouTube, e às 10 da noite tem a reapresentação pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite pela próxima hora, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, nas plataformas digitais e faça perguntas aos nossos convidados de hoje pelo 973350038. Sua interação é bem legal. Mais uma vez, 973350038. E hoje é quinta-feira, o nosso espaço aqui tradicional, você conhece, é o Gente do MPD que Fala no ar. É parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Vamos então conhecer os nossos participantes de hoje, que vão tratar dos temas, vão analisar os assuntos por aqui propostos. Eu trago inicialmente Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor e palestrante. Ele integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas, é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Olá, doutor Liviano, bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Obrigado, Mauro. É uma alegria estar junto com nossos participantes do programa de hoje e conversar com todos e todas. Uma boa jornada para todos nós. Obrigado, procurador Liviano. Eu também apresento aqui a doutora Daniela Veltri, advogada, consultora jurídica. Doutora Daniela, mais uma vez, bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem? Olá, Mauro. Olá, demais colegas. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. Obrigada pelo convite. E, como diz o doutor Roberto, uma boa jornada, um bom bate-papo para a gente. Muito obrigado. Também na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, Diego Salles, jornalista, cartunista, ele é graduado em comunicação social e pós-graduado em projetos sociais e políticas públicas. Como vai, Diogo? Bem-vindo aqui. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. E a doutora Ângela Parreira de Oliveira Botelho, também na nossa bancada de hoje, vice-presidente da OAB Minas Gerais. Doutora Ângela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, é pós-graduada pela mesma universidade em Direito Processual do Trabalho e Processo Civil, é sócia do escritório Botelho Advogados. Tudo bem, doutora Ângela? Muito prazer, bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, senhoras e senhores, meus caros colegas, doutores Roberto, doutora Daniela, Mauro, Diogo. É um prazer enorme estar aqui hoje no programa Gente que Fala. Estaremos aqui à disposição juntamente com todos os doutores aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso, doutora Ângela, um prazer poder recebê-la aqui no programa Gente do MPD que Fala de hoje. Vamos ao nosso primeiro assunto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência para o projeto de lei que proíbe a delação premiada de réu preso e ainda criminaliza a divulgação de conteúdo dos depoimentos colhidos. Originalmente apresentado pelo PT, na época da Lava Jato, para evitar delações contra o governo petista, hoje a ideia ganhou o apoio do Centrão, que se preocupa com a possibilidade de delações premiadas atingirem o ex-presidente Bolsonaro. Com a urgência da matéria aprovada, agora o projeto pode ser votado diretamente no plenário. Isso, então, sem passar antes pelas comissões para o devido debate importante, né, necessário por lá. O Instituto Não Aceito Corrupção emitiu nota pública apontando que há duas questões graves na proposta que afrontam a Constituição. Procurador Liviano, quais são essas questões graves que o Instituto Não Aceito Corrupção estão apontando neste momento em relação a esta proposta? Bom, primeiro, o que significa a aprovação de ontem, né? O que significa ter sido aprovada essa urgência de votação? Significa que mais um capítulo do negacionismo da corrupção, mais um capítulo da supressão da democracia foi lamentavelmente consumado na data de ontem. Porque urgência de votação é algo que faz sentido em situações absolutamente excepcionais,
extraordinárias, não é? Que exijam uma deliberação extraordinária, imediata, por parte do Congresso Nacional. Não é razoável que nós transformemos a exceção em regra, não é? Porque urgência de votação significa que não se submete um projeto de lei às câmaras, às comissões em que se amadurece a discussão, às comissões em que se realizam audiências públicas, em que são ouvidos os especialistas, em que há a maturação de uma discussão. Não é? Então, isso é lamentável, isso é absurdo, isso é absolutamente condenável do ponto de vista democrático. Em segundo lugar, o que na nossa nota pública nós apontamos? Em primeiro lugar, o projeto ele veda delações premiadas feitas por pessoas presas. Em primeiro lugar, delação premiada no Brasil ela é regulada pela Lei 12.850 de 2013, e esse projeto ele foi proposto 3 anos depois. Né? Em 3 anos, uma lei não se torna superada. Em 3 anos, num país, as coisas não se modificam tão gravemente para se modificar a sua estrutura. O que ocorreu 3 anos depois? A Lava Jato estava destampando o caldeirão da corrupção. Então, os interesses casuísticos, os interesses oportunistas falaram mais alto para se apresentar este projeto de lei. Então, qual é a questão? Pessoas soltas têm o direito a colaborar com a justiça, sim, assim como pessoas presas. Todos são iguais perante a lei. O princípio da isonomia é um princípio que começa a ser aprendido nos bancos da faculdade desde o primeiro ano do curso de Direito. Todos são iguais perante a lei. A supressão desse direito afronta de maneira grave, de maneira cruel a Constituição Federal. Então, o que se propõe nesse projeto é uma grave afronta à Constituição ao proibir pessoas presas de terem reduções da pena colaborando com a justiça. E partindo de um sofisma, que lá na Lava Jato, as colaborações foram de gente presa. Mais de 80% das colaborações da Lava Jato foram de pessoas soltas, inclusive gente que veio de outros países para colaborar. Segundo ponto, proibição de publicização das delações. Significa o quê? Obstrução do trabalho da imprensa, obstrução da publicidade, que é princípio constitucional previsto no artigo 37 da Constituição. O sigilo, as coisas secretas, são a exceção. Por que tornar secreto? Por que impedir a sociedade de saber os termos de uma colaboração premiada? O que se quer esconder do povo? Que tem direito de acesso à informação. O direito ao acesso à informação é um direito constitucional. O que se está querendo esconder ao instituir penas de 1 a 4 anos para quem publiciza os termos de uma delação premiada? São perguntas cuja resposta simplesmente não existe. Então, essa urgência de votação, este consenso em relação a essas afrontas gravíssimas à Constituição são absolutamente lamentáveis, execráveis, e o que se espera é uma reação firme, forte da sociedade, inclusive da imprensa, porque esta segunda proposição ela inviabiliza o trabalho da imprensa de fiscalizar, de estar atenta a todas essas mazelas. Este projeto representa um grave retrocesso no enfrentamento à corrupção, lembrando que a delação premiada é um instrumento processual utilizado em todo o mundo ocidental democrático, com o qual se combate o crime organizado, o crime do colarinho branco, os cartéis, inclusive homicídios. No caso de Marielle, utilizou-se esse instrumento para esclarecer o crime. Portanto, está se querendo obstruir o combate ao crime, dificultando o uso da delação premiada. É isso que se pretende, infelizmente. Doutora Ângela Parreira de Oliveira Botelho, como a sociedade civil deve reagir? O Instituto Não Aceita Corrupção emitiu a nota pública apontando aí os pontos, né, que afrontam a Constituição. Qual é o poder da sociedade civil para reagir a esse estado de coisas? Mauro, nós, como operadores de direito, né,
estamos aqui atentos sempre pelos princípios constitucionais que regem a nossa legislação brasileira, que é a nossa lei maior, é a Constituição, como bem o doutor Roberto elencou aqui na sua fala, na sua mensagem. Entendo também que a sociedade espera de um judiciário, de um poder legislativo, executivo, sempre buscando a verdade que está intrínseca em nosso ordenamento jurídico brasileiro. E os operadores de direito, seja advogados, seja magistrados, seja promotores, defensores públicos, MPT, MPTF, precisam entender que é essencial, como prática cotidiana, sermos sérios, comprometidos com a sociedade e com o jurisdicionado. A delação premiada fechada com presa, a meu entender, deve ser o referido projeto, ser encaminhado antes para as câmaras, para as comissões da CCJ, para as audiências públicas, e não com essa urgência de votação proposta pela Câmara dos Deputados. Isso vai causar, no meu entender, algo assim muito rápido, uma decisão, uma sanção que, às vezes, uma definição pela Câmara, pelos deputados, que a sociedade, às vezes, não vai aceitar. E a delação premiada hoje, ela contribui substancialmente para a resolução de alguns conflitos, mas não podemos colocar esse projeto de lei sem antes todos esses procedimentos com antecedência. E aprofundar o assunto e o conteúdo sobre o tema, porque ele é extremamente relevante, se tem utilizado desde a Lava Jato, com muito contundência, mas nós não podemos esquecer que, acima de tudo, nós temos a sociedade por trás dessas delações, temos famílias, temos presos, temos pessoas que estão sendo ali, a vida delas estão sendo resolvidas naquele momento. Então, no meu ponto de vista, como advogada, isso é uma opinião minha, advogada, nesse sentido que nós temos que estar fazendo uma reflexão, poder público, o legislativo, muito profundo antes de passar a aprovar essa legislação. Doutora Daniela, sua análise a respeito, a própria proposta, né, em relação a sua opinião em relação à própria proposta, e essa questão da supressão do debate no Congresso Nacional, tão importante para todas as questões, especialmente em relação a esta questão. Acho que do ponto de vista jurídico, doutor Roberto e a doutora Ângela aqui trouxeram todos os pontos que nos causam, além do espanto do retrocesso, as consequências disso, primeiro porque não tem urgência nenhuma, e segundo pelo impacto, por exemplo, no caso de um sequestro, né? Como é que se faz quando o sequestrador, por exemplo, pode falar onde é que a pessoa está? Então, assim, percebe-se um direcionamento político para algo que tem um impacto muito maior. E acho que antes de falar até como advogada, como cidadã brasileira, né? Se a gente olha o histórico, por que que a regulamentação foi construída desse jeito, por que que chegou-se nessa questão da delação premiada e tudo que traz como consequência. Então, como cidadã, primeiro, qual é a consequência? Como que impacta para uma comunidade como um todo, como a doutora Ângela colocou aqui agora? A parte de deixar as coisas sem serem públicas. O processo é público, na grande maioria. Como diz o doutor Roberto, a exceção é o privado, né, o sigilo. Então, o que eu vejo é que, além de um retrocesso do ponto de vista legal, do ponto de vista da vida da sociedade como um geral, é o impacto disso no combate à corrupção. Né? A corrupção se torna cada vez maior, ela tem impacto para o país gigante, dinheiro que poderia estar sendo colocado para educação ou para a saúde vai para outros canais, utilizando projetos como esse, com urgência, que deveria estar sendo utilizado para outras coisas mais importantes e que acabam tendo um impacto grande na população. Diogo Salles, sua análise. Acho que tudo já foi dito aqui, o principal já foi dito aqui, eu só adiciono que, reforço, né, que essa proposta ela traz mais opacidade, menos transparência para os processos e que tem consequências que podem ser gravíssimas, porque não afeta só casos de corrupção, mas também casos relativos ao crime organizado. Então, isso revela o quanto o corporativismo parlamentar ele pode ser irresponsável e corrosivo para o país. E revela também como esse instrumento de delação está sendo usado
como arma política por grupos políticos. E ele não está sendo usado pensado como um instrumento como um todo. Então, revela também que, como sempre acontece no Brasil, a única coisa que nunca sai de moda aqui no Brasil é o atraso, porque está sempre ligado a esses interesses casuísticos e isso traz insegurança jurídica e descrença nas instituições. Então, eu acho que as consequências podem ser ainda mais graves. Muito bem, vamos seguir. Programa Gente que Fala no Ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o Movimento Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e à noite, às 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto é o seguinte, pessoal. A Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União estão prestes a divulgar a última oferta de negociação com empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, que assinaram acordos de leniência. Os acordos de leniência são a delação premiada das empresas, né? As multas atualizadas chegam a 11 bilhões e 800 milhões de reais. Mas a União busca ajustar os critérios de cálculo, que poderia reduzir o valor a ser pago pelas empresas. Para a AGU e também para a CGU, as empresas têm capacidade de pagar as dívidas, mas as empreiteiras insistem no desconto de 50%. Procurador Liviano, se não houver acordo, caberá ao ministro André Mendonça decidir a respeito desse tema, que de certa maneira se liga com o primeiro assunto que a gente tratou, porque a gente está falando de acordo de leniência, que é a delação premiada das empresas, ou seja, estamos ainda no assunto delação premiada, né? Bom, é importante situar as pessoas em que contexto isso acontece. 3 partidos políticos ingressaram com uma ação por descumprimento de preceito fundamental, pedindo a anulação dos acordos da Lava Jato, né? Estes acordos, eles não podem ser anulados porque não houve nenhum tipo de vício, não houve nenhum tipo de coação, não houve nenhum tipo de elemento que torne nulos esses acordos. Isso não existe. O ministro André Mendonça, ele assumiu o comando deste processo, abrindo um espaço para negociação, para eventual repactuação de valores, né? Essa situação está num compasso de uma negociação de acordo, mas nós estamos falando de valores, né? Não se pode pensar em termos de revisionismo histórico, no sentido de imaginar a eventualidade de discutir se os fatos ocorreram ou não ocorreram. O próprio ministro André Mendonça deixou muito claro, quando estabeleceu um prazo de 60 dias para eventual repactuação de alguns valores, né? Então, que fique claro isso. Não está em discussão se os fatos ocorreram ou não ocorreram. Não houve qualquer tipo de nulidade, não houve qualquer tipo de coação em relação à celebração destes acordos. Em segundo lugar, o Ministério Público, obrigatoriamente, precisa estar de acordo para que haja esta repactuação, né? Não é suficiente que a AGU, por exemplo, concorde. Não basta que a CGU esteja de acordo, porque a CGU, que é um organismo relevante, respeitável, mas o ministro Marcos Vinícius, ele responde por um ministério que é órgão de governo. A qualquer momento, o governo pode substituir o ministro, ele não tem mandato, não é? Então, é necessário que o Ministério Público esteja atento, verifique em que termos essa repactuação ela é proposta para que o patrimônio público seja respeitado, para que estes acordos que foram estabelecidos em determinado momento pelas empresas, que estavam muito bem assessoradas por excelentes advogados e se comprometeram a cumprir estes acordos de leniência, e no momento em que você assina um acordo e o acordo é homologado pela justiça, o que nós temos? Temos lei criada entre as partes. E um princípio jurídico, pacta sunt servanda. Isso deve ser cumprido, não é? Agora, o que está se verificando houve algum tipo de equívoco em relação ao valor? Pode haver
uma repactuação de valores, o Ministério Público está de acordo com esta repactuação, tudo bem. Último ponto do meu comentário. Tenta-se criar uma narrativa de que o Ministério Público o Ministério Público gerou dano à economia ao tomar providências para responsabilizar as empresas. Trata-se de uma narrativa mentirosa. Você está diante de uma evidência que houve ato de corrupção. Qual é o dever do Ministério Público? Tomar as providências, investigar, promover as responsabilidades. Isso é um dever inerente à instituição do Ministério Público. Se o Ministério Público não toma as providências, ele prevarica, ele viola o seu dever. Até porque o Ministério Público é obrigado a assim agir por força do artigo 5º da Convenção da OCDE, que prevê que não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à economia. O Brasil é subscritor dessa convenção e não pode se esquivar de cumprir o seu dever sob esse argumento. Doutora Ângela, pode parecer um processo, um método de protelação das empresas, o pagamento das multas, porque a decisão não será tomada, as multas serão pagas, com valor X, Y ou Z, mas serão pagas. Parece protelação? Pegando um gancho na fala do Dr. Roberto, eu entendo particularmente como advogada que a maioria das empresas elas querem resolver essa situação, até para que elas possam, como diz, ou dar continuidade ao seu empreendimento, ou, como diz, ou aprofundar, né, desenvolver o seu ramo empresarial. Eu entendo ser necessário, antes da efetividade da aplicação, cumprimento do acordo, repactuação das referidas multas originárias dos acordos de leniência na Lava Jato, aprofundar cada situação empresarial e também das empreiteiras e verificar se não irá impactar a produção, o emprego, a saúde empresarial e também a saúde do empregado no ramo em que estão ali as atividades, para que elas possam também ver as referidas multas. Até porque vários dos referidos processos da Lava Jato têm sido feitos vários pedidos de anulação desses acordos, daquele processo, o que também, consequentemente, as respectivas multas originárias, mesmo em acordo de leniência, deveriam ser revistas. Isso é uma posição minha como advogada. Temos tantas situações no meio jurídico de acordos judiciais que, em algum momento, por um motivo ou outro, qualquer devedor não consegue cumprir sua obrigação, cumpre parcialmente, mas não cumpre o integral. E isso vem também, dentro do próprio processo, vários outros acordos, até com redução de valores. Eu sei que o poder público, o MP, tem sua responsabilidade interna, por ser da área pública, mas é possível reavaliar valores até em acordo de leniência. Por quê? Senão, vai impactar a empresa, vai impactar a empreiteira e vai fechar, e não vai gerar emprego, o negócio não vai surtir efeito. E isso, para a economia do país, é muito ruim. Essa é a minha posição como advogada. Doutora Daniela, compartilha do entendimento da doutora Ângela a questão da saúde financeira das empresas, que não pode ser abalada, as empresas precisam pagar essas multas, mas você comprometendo essa saúde financeira, comprometendo o CNPJ, você compromete os demais CPFs, enfim, esse efeito dominó sobre todos os trabalhadores, sobre toda a cadeia e sobre a economia brasileira no final das contas. Então, acho que vamos lá, a gente precisa voltar no tempo aqui, né? Primeiro porque, como disse o Dr. Roberto, são empresas grandes, são empresas que foram assessoradas por advogados extremamente competentes, sem exceção, e foi feito um acordo, né? Ninguém obrigou, foi feito um acordo, e o acordo tem que ser cumprido, né? Então, existe uma questão que é: devo, não nego, pago quando puder ou quanto puder, e outra coisa, se não é devido. Então, o que é devido, o acordo foi feito lá atrás. A forma de pagar é que pode ser negociada, seja pelo valor, porque ele tem que ser apurado, de acordo com o rito processual determinado, e a forma de pagamento que talvez possa ser diferida no tempo, né? Então, em termos de formato do acordo, prazo e tempo para que essa multa seja paga, eu acho que ela é negociável, e aí você junta com a questão de que, assim, se uma empresa tiver que pagar, vou chutar aqui, 10 milhões à vista, ela vai ter um impacto, mas se ela conseguir diferir os 10 milhões no tempo, ela vai ter um outro impacto.
Outra, todas essas empresas são assessoradas, como eu disse antes, por advogados. Então, já existe uma previsibilidade. Na verdade, a empresa já deveria ter uma provisão daquilo que ela vai pagar. Empresas que têm compliance, que têm todo um rito de acompanhamento do que ela deve, ela sabe que ela tem que ter uma provisão para isso, né? Seja vista ou seja diferido no tempo. Então, a minha questão aqui, reforço, é que é devido o pagamento, eu não tenho dúvida. O valor é discutível? Ele pode ser discutível, mas que tem que ser pago. E o formato de pagar é o que pode ser negociado. Não pagar é o que não tem negócio. Sim. Diogo Salles, compartilha das análises até aqui? Com certeza, porque todas elas são muito bem embasadas do ponto de vista jurídico. Então, eu aponto o ponto de vista da opinião pública, porque essa discussão ela voltou à pauta justamente após todos os abalos processuais sofridos pela Lava Jato, né? Então, esse tipo de discussão fica aparecendo para a opinião pública de que se surge uma brecha para eventual negociação de abatimento do valor ou talvez até de anulação desses pagamentos. Então, cria uma situação, uma percepção muito ruim do ponto de vista da opinião pública, porque reforça de novo aquela ideia de que, de repente, o crime pode realmente compensar. Então, eu também retomo aquela ideia, aquele entendimento que o STF teve lá atrás sobre executar a pena após a segunda instância e depois revogado, voltar para o trânsito em julgado. Então, é esse tipo de coisa que também abala a nossa confiança, né? Então isso cria realmente uma sensação de descrença mesmo. Muito bem, esgotado esse segundo tema do Gente do MPD que Fala de hoje, vamos aqui para o nosso próximo assunto. Gente do MPD que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar sobre o seguinte agora. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 400 votos a favor e 29 contrários, uma resolução que permite à mesa diretora propor a suspensão do mandato de parlamentares por quebra de decoro em razão de brigas, bate-bocas e confusões lá no parlamento. A resolução, então, passou a compor o regimento interno da Câmara. Com a mudança, uma eventual proposta de suspensão de mandato feita pela direção da Casa precisa ser analisada pelo Conselho de Ética no prazo de 72 horas. Procurador Liviano, dois aspectos. Primeiro, esse placar, não pelos 400 favoráveis, né? Quem seriam os 29 contrários, né? Quem seriam esses 29 brigões que votaram contrariamente a essa proposta? E também o fato de que pode parecer uma coisa para inglês ver, né? Porque a mesa propõe a suspensão do parlamentar brigão, mas o Conselho de Ética tem que analisar no prazo de 72 horas, ou seja, vai para lá do mesmo jeito e a gente sabe que o Conselho de Ética não tem trabalhado devidamente como deveria, né? A questão da quebra do decoro, eu entendo ser pertinente. Antes de suspender o mandato, é importante que todos que foram eleitos ou nomeados em cargos públicos que assumiram suas cadeiras sejam encaminhados para um curso específico, onde aprendem questão de postura pública e privada, questão da ética no parlamento, os limites aonde devem chegar, questão da moralidade que está assim, como diz, está em voga, mas parece que ninguém quer falar sobre moralidade. Qualquer área pública e privada, além da questão da educação, o respeito ao dinheiro público, que nós, cidadãos, é que pagamos, o dinheiro chega nas áreas municipais, estaduais e federal, por nós. Nós estamos pagando os impostos, né, no alimento, no nosso carnê-leão, no nosso imposto de renda, na compra que fazemos em todos os locais, em todos os segmentos. Então, essa quebra do decoro, eu acho extremamente importante, mas, olha bem, as eleições chegam, todo mundo se candidata, alguém é eleito aí, né, várias pessoas, entram no parlamento, entram nos seus cargos públicos e, às vezes, não conseguem
entender para o que está ali naquele lugar. Então, antes de tudo isso, a gente sabe que as câmaras de deputados, Senado, é, câmaras dos vereadores, tudo tem, executivo, legislativo, certo? Tudo tem, após um concurso, né? Tem toda uma preparação, né, de como vai ser o seu exercício. Mas na área pública, política, às vezes se perde no meio do caminho, porque você não pode ofender um colega seu, que seja deputado, que seja senador, que seja prefeito, que seja vereador, né? No momento que você está numa fala, tá todo mundo ouvindo e começa aquela confusão, né, dentro do parlamento. Isso não pode. Eu sou favorável, como advogada, à quebra do decoro, mas eu acho que nós precisamos também evoluir dentro do sistema público e também do sistema privado, que não tem nada a ver com a quebra do decoro, mas também a questão da postura do cidadão, onde quer que ele esteja, para que ele trate o seu à frente, ou o seu semelhante, de uma forma com mais lisura, com mais transparência, com mais educação, né? Eu acho que é esse o caminho que os nossos poderes públicos foi eleito, entrou lá no seu cargo público, ele tem que passar por um curso antes para ele entender como é que funciona aquele lugar. Porque parece que tem hora, não, nem é a Câmara, é outro lugar aquilo ali. Então, eu sou favorável à quebra do decoro, mas também preciso que também os poderes públicos entendam que chegou ali, tem que colocar um curso, nem que seja de mês, para que a pessoa entenda qual é a função dele ali naquele momento. Sim. Diogo, para pegar o seguinte viés, a questão da comunicação, que você é jornalista, é cartunista, enfim, é um nome da comunicação, esse método, né, que é usado nesses momentos de confusão, celular ligado para todo lado, para gravar isso, para isso impactar as redes sociais, viralizar tudo, esse método, né, que os parlamentares modernos, né, adotam hoje em dia para poder chamar a atenção das suas bases, dos seus eleitores dentro das suas bolhas. Ou seja, é isso tudo, é esse fenômeno que está levando, que está acarretando esse problema, né? Sim, o que acontece do ponto de vista de como a comunicação está hoje dentro do plano digital, é que os algoritmos eles impulsionam e beneficiam conteúdos escandalosos, barulhentos, e essas discussões, esses dissensos todos, muitas vezes de forma violenta, também viralizam com mais facilidade. Isso, então, do ponto de vista parlamentar, a quebra do decoro ela é boa para viralizar. Então, os deputados mais jovens também, além de não terem uma compreensão do que é o decoro, ah, essa situação toda ela revela também o quanto a nossa sociedade, como o debate na nossa sociedade está quebrado, porque os deputados estão refletindo isso dentro do parlamento. Então, não nas redes sociais nós vemos isso. Nós vemos as pessoas brigando, indo cada vez mais para suas bolhas digitais, se aprisionando cada vez mais dentro das suas verdades absolutas e de narrativas que, na maioria das vezes, não são verdadeiras, e se perdeu completamente o respeito ao pensamento diferente, à discordância respeitosa, porque isso ajuda a construir o debate. Então, mostra, realmente é um sintoma de como esse debate ele está rompido, quebrado e desmoralizado na sociedade. Não existe, parece de que a sensação que causa é de que o contrato social realmente foi rompido e de que não existe mais nem a intenção de dialogar. Então, os deputados apenas estão refletindo essa cultura que os meios digitais estão transmitindo não só para a opinião pública, mas também para todas as instâncias de poder. Então, a falta de diálogo é o início de tudo, e os resultados, e essas quebras seguidas de decoro são consequência disso. E esse fenômeno faz muita gente acreditar que aquilo tudo seja verdade, não é, Diogo? Porque a gente que acompanha a política, a gente sabe que, no final das contas, Nicolas Ferreira e Janones
foram lá para o cafezinho se encontrar, apertaram as mãos, deram um abraço. No final das contas, é assim que funciona. Eles fazem essas bolhas aqui fora, toda essa confusão acontece, a sociedade acredita, mas no fundo eles acabam se abraçando e as coisas ficam tudo bem e fazem o seu espírito de corpo, que é o que a gente está acostumado a ver nesse Brasil, né? Procurador Liviano. Exatamente. Só um último Sim, comentário rápido aqui é que fica aquele resultado amargo de que as pessoas, familiares e amigos deixam de falar por causa dessas discussões, é. mas eles próprios continuam ali confabulando. Então, mostra também que tudo que aparece na frente das câmeras e na imprensa e nas redes sociais não passa de uma encenação. Então, eu acho que também falta essa percepção da opinião pública do quanto isso ele é combinado, ele é uma coisa muito mais de atuação frente às câmeras do que realmente uma crença que a pessoa está defendendo. O fato é um método mesmo. Procurador Liviano, 400 votos favoráveis e 29 contrários. Eu lhe perguntava o seguinte: não pelos 400, mas quem seriam esses 29 brigões contrários, né, ao projeto? E se isso não é uma coisa para inglês ver, uma vez que é apenas uma proposta de suspensão do mandato, que pode ser feita pela direção da casa, a partir dessa aprovação dessa resolução, porque tudo, no final das contas, vai passar pelo Conselho de Ética, que não funciona. Antes de mais nada, eu acho importante situar do que nós estamos falando aqui, Mauro. Nós estamos falando de ética na política, né? Quando a palavra decoro, para nem todo mundo talvez fique muito claro, nós estamos falando aqui de estabelecer consequências para a falta de comportamento ético no âmbito da política. Alguns dirão, ética? Mas qual a importância da ética na política? Será que a ética tem alguma relevância? Ela importa para alguma coisa? A meu ver, a ética deve ser a base de tudo. Eu sou do Ministério Público há 32 anos. Existe um código de ética para os membros do Ministério Público, existe um código de ética para a advocacia, existe um código de ética para os médicos, existe um código de ética para os engenheiros, e é necessário também que haja um código de ética para a política. Nós temos a sensação todos os dias que isso se perdeu, né? Mas isso não pode se perder. É necessário que se estabeleçam regras, é necessário que haja limites, que se estabeleçam parâmetros éticos para todos, para promotores, para juízes, para advogados, para defensores públicos, para médicos, para engenheiros. Quem detém, quem exerce uma profissão, quem exerce uma função, precisa ter, é necessário que haja parâmetros éticos. E, se houver violação a esses parâmetros éticos, é necessário que haja consequências, né? Então, essa discussão que se está estabelecendo, pensando em suspensão de mandato, no passado falava-se em perda de mandato por falta de decoro, comissão de ética da Câmara, isso não são utopias, não deveriam ser, né? Então, essas discussões, elas são relevantes. Nós estamos falando em retomar discussões sobre ética na política, né? Então, essas cenas de luta física entre parlamentares, elas são lamentáveis, execráveis, mas elas refletem o quê? Refletem a perda de valores que nós estamos vivendo. Os valores vão se perdendo e isso vai se naturalizando. E isso é lamentável. Aqueles que votam contra o estabelecimento de consequências, eles endossam, né, esse estado de coisas em que não se estabeleçam esses limites morais, esses limites, essas consequências de valores, o que é lamentável. Que as pessoas prestem atenção nisso, né? Porque este ano, dentro de menos de 4 meses, nós vamos ter escolhas
para renovar os chefes do poder executivo e legislativo no âmbito municipal, né? Que tudo isso sirva como parâmetro. Agora estamos falando dessas brigas no âmbito federal, mas nós vamos escolher os novos prefeitos, nós vamos escolher os novos vereadores, né? E é bom lembrar, outro dia isso veio à tona, menos de 12% das cidades têm mulheres prefeitas. Há 1.000 câmaras que não tem nenhuma mulher vereadora. Isso não é razoável. Um país em que mais da metade da população é composta por mulheres. Tudo isso precisa ser observado com muito cuidado, né? E a ética na política é um valor extremamente relevante. Tudo isso merece atenção e cuidado. Doutora Daniela, o procurador Liviano, no seu raciocínio, alertou, chamou atenção para a questão das eleições municipais, que logo chegarão em outubro. Como é que isso tudo, então, pode se refletir na vontade do eleitor, naquilo que o eleitor precisa decidir diante das urnas, esses cenários todos de falta de ética que a gente tem observado lá na Câmara dos Deputados? Mauro, eu já participei de outros debates aqui, eu acho que eu sou quase que o papagaio, né, falando sobre a questão do investimento em educação. Para mim, tudo decorre da falta de investimento em educação que a gente não tem hoje na população, como colocado pelo Diogo, pelo Roberto, pela doutora Ângela, se reflete na sociedade, né? Eu me recordo que eu ainda tive aula de educação moral e cívica. Às vezes eu tenho vontade de pedir para alguém, dá para voltar a ter aula de educação moral e cívica para que as pessoas saibam se relacionar. E hoje as coisas são binárias, né? Ou você pertence ao partido A ou você pertence ao partido B. Você não tem nas escolas o ensino ao debate, que é o que o Diogo colocou. Política, para você fazer política é necessário que você saiba debater, né? E não que você se prenda somente às ideias. Então, o que eu vejo hoje isso está muito arraigado na nossa população, a falta de visão, de educação, de moral, ela aumenta e aí ela se corrompe, por isso que acho que a gente está tratando aqui de tantos assuntos ligados à corrupção e que eu não vejo a população de uma forma tão preocupada, de verdade, ela foca numa pessoa, ela vota naquela pessoa de um caráter pessoal, sem olhar o histórico, sem olhar aquilo que ela faz. E acho que a doutora Ângela trouxe um ponto aqui muito, muito interessante, que você vai entrar na carreira política, deveria de fato ter um mínimo de curso, um mínimo de preparo, né, para que a pessoa possa assumir, assim como, por exemplo, quem passa num concurso de juiz tem a escola da magistratura e vai passar por algumas coisas. Então, o que eu vejo nas eleições municipais vai ser um reflexo daquilo que todos colocaram aqui. A sociedade não está preparada para escolher. Diogo Salles pediu a palavra. Eu gostaria de complementar esse comentário da Daniela, dizendo que sim, a educação passa muito por isso e talvez não seja a volta exatamente da educação moral e cívica, mas eu acho que também alguma aula, algum curso interdisciplinar relativo à cidadania, eu acho que se faz extremamente necessário. Eu trabalho na área da educação, tenho trabalhado com esse tema com alunos e tem sido assim tem tido muito resultado, é muito necessário que aconteça isso. E um segundo comentário só para complementar é que ela falou sobre a radicalidade que tomou conta do debate público. Se a gente fosse imaginar, por exemplo, no futebol, seria como o debate público tendo sido sequestrado pelas torcidas organizadas. Então, o binarismo, ele vem exatamente disso. Então, o que acontece é que nós não temos os torcedores comuns no meio para poder realmente promover esse debate. Nós só temos a violência, a gritaria e das torcidas organizadas. E os maiores beneficiários dessa situação são justamente os promotores dessas brigas políticas que estão acontecendo. Muito bem. O Mauro, deixa eu fazer um comentário sobre essa questão da educação moral e cívica. Durante muito tempo, eu também defendi essa tese, pensava isso, até que eu conversei com gente especializada na área da educação e mudei meu ponto de vista, né? Um país como o Brasil, tão complexo, com tantas vicissitudes, que inclusive acaba de aprovar aqui em São Paulo essa questão de escolas cívico-militares, que vai ser defenestrada essa ideia, porque é inconstitucional, conforme está na pauta hoje.
eu penso que é muito complicado você recolocar a educação moral e cívica, organização social e política no Brasil, porque isso poderia ser manipulado, né? É muito melhor você tratar de ética, de valores humanos, de uma maneira transversal, né? Porque se você recolocasse essas disciplinas, isso dependeria de quem está no poder, e isso poderia ser objeto de manipulação, né? Então, eu penso que é muito mais interessante você falar de valores éticos, de humanismo, dentro da aula de história, dentro da aula de geografia, de maneira transversalizada, do que você recuperar a educação moral e cívica. Isso eu aprendi conversando com muitos professores e amadurecendo essa discussão. Eu, no passado, achava isso, mas eu revi a minha posição em relação a isso, né? Refletindo sobre as peculiaridades e vicissitudes do Brasil, que é um país complexo e que não é para amadores. Muito bem, procurador Liviano, já que o senhor entrou nessa questão relacionada com as escolas no modelo aí que está sendo proposto pelo Estado de São Paulo, cívico-militar, olha, o Ministério Público Federal enviou uma representação ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, alegando a inconstitucionalidade da lei que cria escolas cívico-militares aqui na rede oficial de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, a legislação paulista contraria a competência da União ao ferir o modelo de educação nacional previsto na nossa Constituição e também por permitir a designação de militares da reserva para funções pedagógicas sem concurso público. Após as manifestações das partes, esse tema deverá ser enviado ao Supremo Tribunal Federal para votação em plenário. Sua análise para dar sequência aqui, procurador Oliveira. É importante acrescentar a essa iniciativa que o Ministério Público Estadual, o grupo especial que atua na área da educação, já propôs uma ação civil pública em relação a isso, considerando inconstitucional esta lei, né? A matéria da educação é uma matéria de natureza federal, né? E já me pareceu muito estranha essa deliberação tomada aqui pela Assembleia Legislativa do Estado a respeito do tema educação, que é uma matéria de natureza federal. Eu achei isso muito estranho. Eu acho muito estranha essa história de escolas cívico-militares, por natureza. E achei mais estranha ainda essa deliberação tomada a nível de Estado, né? Portanto, me pareceu muito apropriada a iniciativa do Ministério Público Estadual, quando propôs a ação civil pública. Acho extremamente apropriada esta iniciativa, que foi mencionada na matéria. Acho muito perigoso levar a educação para este caminho, né? Acho importante lembrar que essa é uma matéria de cunho federal e também este aspecto que nós precisamos observar a obrigatoriedade do concurso, como se colocou aqui neste ponto levantado. O Diogo também, ele tem hoje uma atuação muito ligada ao âmbito da educação, né? Trabalha muito com esse aspecto da educação. Acredito que também possa nos trazer subsídios, mas eu penso que esse não é um bom modelo. A educação ela precisa vir muito irrigada pelos elementos do humanismo, né? E a estratégia toda da educação precisa ser toda planejada em torno deste modelo definido a nível federal. Não me pareceu uma boa iniciativa, com todo o respeito ao governador, que pode ser uma pessoa bem intencionada, mas esse modelo cívico-militar, as estratégias militares, elas têm sentido no âmbito da defesa. A questão militar ela é importante para a defesa da soberania nacional. Educação é uma questão de outra natureza. Não é uma questão de educação. Educação passa por outras matrizes, por outros elementos, e não pela caserna. Caserna é importante para defender a nossa soberania, as nossas fronteiras, evitar o tráfico de armas, o tráfico de drogas, defender o Brasil em caso de invasão, e não a questão da educação das nossas crianças. Diogo, como
tudo, como quase tudo nesse país, está sendo ideologizado. Esse é mais um assunto. Quer dizer, educação, o lado A não gosta da atuação do B e vice-versa em relação ao tema educação. Exatamente, Mauro. Como o Roberto bem apontou, eu tenho tido uma atuação já de quase 10 anos na educação, né? Eu não atuo mais em redações. Eu costumo brincar que eu sou um ex-cartunista em atividade, né? Mas sobre a educação em si, nós temos a questão da escola cívico-militar, ela acabou sendo vamos dizer, um dispositivo que alguns governos estaduais acabam usando para tentar fazer com que, para coibir que a atuação de grupos criminosos atuem dentro das escolas. Então, a gente já vê esse modelo sendo adotado na Bahia há algum tempo, e agora em São Paulo também já tem algumas experiências com isso, e como isso acabou fazendo com que o crime se afastasse da escola, já foi tomado como uma decisão automaticamente boa, no sentido de coibir a violência. Agora, do ponto de vista pedagógico, tem problemas, justamente pelos motivos apontados aí. Essas pessoas estão realmente qualificadas para exercer esse trabalho? Existiu concurso público? Na área da educação pública no Brasil, a maioria dos professores de escolas públicas é terceirizada. Então, a gente tem um problema gravíssimo aí de permitir que pessoas que não necessariamente possuem a qualificação façam essa atuação. E, para fechar, eu acho que, assim, de novo, retomando a questão da antiga educação moral e cívica, eu tenho feito, assim, um grande advocacy pela cidadania como tema interdisciplinar indispensável para o curso, para todos os cursos, mas especialmente para o fundamental, a partir do fundamental, anos finais e ensino médio, porque é ali que já existe uma compreensão sobre o respeito da divergência de opiniões, de como que a escola pode se organizar internamente para ter processos melhores, promover atividades artísticas, esportivas, enfim, e de como isso passa pela política, não na política partidária, mas a política como forma de debate e diálogo. Então, aproveito para fazer mais essa defesa aqui da cidadania como um tema interdisciplinar indispensável para a educação hoje. Muito bem, a gente vai para o último tema agora. Eu vou dar uma acelerada aqui em razão do nosso tempo e quero tentar aqui ver se a gente consegue responder as perguntas da audiência. Vai ser um pouquinho complicado porque a gente já está no final, mas vamos lá. O Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento de recurso contra a condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O ex-presidente Collor foi sentenciado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, com pena a ser cumprida em regime fechado. A decisão do recurso é crucial para determinar o início da execução da pena de Collor. O plenário virtual retomou a análise com voto do ministro Dias Toffoli, que propôs a redução da pena para 4 anos. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin já haviam votado contra o pedido da defesa de Collor, e essa é a segunda vez que o julgamento é interrompido no STF em razão de pedido de vista de um dos ministros. Doutora Ângela, vou usar de novo a palavra protelação. Parece protelação, porque já é o segundo pedido de vista, a decisão não será mudada, é só aquela forma de empurrar com a barriga o início da execução da pena do ex-presidente. Mauro, eu como advogada, ver os processos judiciais andando de forma devagar, não deveria ficar tanto tempo na justiça. Independente de qual área pública que encontra as partes envolvidas e seus respectivos defensores, as provas do direito material e processual já estão saneados. Deveria ter um prazo razoável e curto a ser decidido. Nesse caso específico, o pedido de vista é garantido pela legislação e a vista do ministro do STF, Gilmar Mendes, foi concedida, mas deveria ser concedida em horas,
e não em dias, meses, anos indeterminado. Com 3 Até meses, né? porque o processo já sentenciado em 2023, mas já tramita já há alguns anos. Ao seu tramitar longo, o pedido de suspensão para a vista traz para todos nós, cidadãos brasileiros, um descrédito no nosso judiciário, pois os processos hoje são eletrônicos, é possível qualquer um, procurador, ministro, advogado, magistrado, vê-lo, estudar, analisar em qualquer hora do dia, de noite, madrugada, onde estivermos. Qual o motivo da vista se quando já vai para julgamento já foi saneado? Entende-se que está se protelando. Não estou falando do ministro, estou falando assim, à vista há um motivo crucial para esse pedido de vista. O que é, só o ministro sabe. E a gente espera que o julgamento seja sério, seja rápido, que a coisa se resolve. A vista irá postergar, você usou muito bem no início aí da sua fala, uma decisão que a sociedade já cobre, já está há anos dentro do STF. Então, a sua abertura aí na indagação foi muito... Eu entendo, como advogada, postergar. Eu sou advogada que gosta da coisa do atitude e resultado. A gente precisa buscar isso, porque qualquer empresa, qualquer trabalhador, ele tem que, cumprir a obrigação dele dentro do mês e tem que receber e pagar. Então, essa é a realidade do nosso judiciário. Nós precisamos também, dentro do mês, dar resultado, fazer a atitude acontecer. Então, realmente, a vista é de direito do ministro, mas será que efetivamente, necessariamente, precisaria ter esse tempo indeterminado de vista? Sim. Gente, eu quero dar uma atenção aqui especial para a nossa audiência. Temos as nossas perguntas, uma para cada um. Eu quero pedir muita brevidade, muita rapidez nas respostas, porque a gente tem pouquíssimos minutos aqui. E eu vou começar com deixa eu ver aqui, com a pergunta para a doutora Daniela. Em que medida, quem faz a pergunta é o Gilberto, ele está no Facebook. Em que medida o direito pode ser afetado pelo Tribunal da Internet, doutora Daniela? Bem brevemente. Gilberto, primeiro, obrigada pela audiência, pela pergunta. Total, né? Eu acho que isso tem sido refletido até no que a doutora Ângela acabou de falar. A gente tem efetivamente uma crítica da sociedade para um lado para o outro, pelo fato da sociedade estar binária, a internet está binária, como o Diogo tinha colocado anteriormente, e você vê isso refletido no judiciário, né? A lei, ela comporta a interpretação. Então, muitas vezes é possível interpretar para um lado ou para o outro. E aí entra toda a questão de ética que a gente estava falando, né? Como julgar de forma totalmente imparcial, sem olhar aquilo que se tem do ponto de vista de internet. Muito bem. Pedro Paulo no Instagram, valeu, Pedro. Merenda escolar é política de Estado ou assistencialismo, Diogo Salles? Eu entendo que a merenda é política de Estado, até porque a gente sabe que nos interiores, né, do Brasil, o Brasil são vários países dentro de um, ah, são muitos os alunos que têm como única refeição do dia justamente a merenda. Então, eu não vejo como isso não possa ser uma política de Estado. Então, não vejo assistencialismo nisso, não. Doutor Oliviano, aqui com a gente no WhatsApp, a pergunta do Jaime, sempre participando com a gente. Valeu, Jaime, mais uma vez. Ele quer saber se a PL das fake news, ou PL, né, o projeto de lei das fake news, se for aprovado, a vigência poderá interferir na liberdade de expressão. Poderá interferir, sim, por isso que nós precisamos ficar muito atentos e encontrar o meio termo, o ponto de equilíbrio, que não é fácil. Muito importante ouvir todo mundo, ouvir a academia, ouvir o judiciário, ouvir o Ministério Público e encontrar o ponto de equilíbrio. Agora, eu queria fazer um pequeno comentário sobre esse caso da vista do ministro Gilmar Mendes. Existe Sim. uma raiz nessa questão aí, Mauro, que é a questão do duplo grau, da condenação após condenação em segunda instância. Durante quase 7 décadas, o Brasil levava à prisão após condenação em segundo grau. Quando nós mudamos isso e exigimos o quádruplo grau de jurisdição, fizemos um pacto macabro com a impunidade. Em todo o mundo ocidental democrático, leva-se à prisão após primeiro ou segundo grau. É assim na França, na Alemanha, na Espanha, em todo o mundo ocidental democrático é assim, menos no Brasil.
Então, leva-se uma eternidade para termos a efetividade da pena. Esse caso aí, ele entrou com embargos de declaração, quando existe uma omissão, contradição, obscuridade na decisão. Não existe coisa nenhuma, é mera protelação e a credibilidade da justiça vai para o fundo do poço. Essa é a nossa triste realidade. Muito bem. A última pergunta para a doutora Ângela. O nosso tempo já é estourado e vou pedir brevidade, doutora, por gentileza. Por que cada vez mais a imprensa tem que recorrer à lei de acesso à informação para informar o público? Quem pergunta é a Sandra no Instagram. A lei de informação, é isso, Mauro? Em lei de acesso à informação. Tá. Nós temos aí em vários setores públicos o portal de transparência, não só de dados administrativos, mas também dados de notícias. Então, a gente consegue, qualquer cidadão, né, pode estar acessando o sistema para verificar aquilo que ele tem dúvida, ele tem a ouvidoria. Tem os setores que ele pode reclamar, indagar, fazer as suas ponderações, claro, com todo o respeito técnico, né? É claro que um cidadão do mais simples, onde quer que esteja, às vezes ele não vai ter a técnica de até manusear qualquer questão eletrônica, mas é possível também mandar uma carta via correio, né, da forma antiga, onde ele possa também sanear suas dúvidas e aquilo porque ele é um cidadão e ele tem como cobrar isso de qualquer serviço público. Então, assim, se eu entendi a pergunta, é isso, né? A gente está aqui, né, nós todos operadores de direito, além de nós estarmos no exercício profissional, nós temos como obrigação de também esclarecer a qualquer cidadão aquilo que ele tenha dúvida, seja o Diogo na área social, o Mauro aí na área de comunicação. Ele sabe que nós todos, nós advogados, doutora Daniela, doutor Roberto, nós podemos qualquer momento estar dando esclarecimento, desde que a gente consiga fazer isso nos nossos limites, a gente pode também colaborar. Muito bem, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Às quintas-feiras por aqui é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Um agradecimento a todos os participantes, um abraço de toda a equipe do programa, ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor e palestrante. Ele integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas, é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Doutora Daniela Veltri, advogada e consultora jurídica, o jornalista e cartunista Diogo Salles e também a doutora Ângela Parreira de Oliveira Botelho, é vice-presidente do OAB Minas Gerais, sócia do escritório Botelho Advogados. Mais uma vez, um abraço para todo mundo, obrigado pela presença. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, também pela OTV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Agradecer aqui a direção da 365 pelo avanço aqui do horário, 5 minutos de estouro. Mas quem vai ficar aqui na 365, sua rádio de todos os dias, agora tem música de qualidade, programação musical excelente para você nesse início de tarde. Um abraço, gente. Tchau, até amanhã. 365. A sua rádio de todos os dias.